O jornalismo e a literatura, ambos campos do saber bastante distintos atualmente, outrora, no século XIX, mantinham um vínculo bem estreito. Esse vínculo só começou a se desfazer no Brasil a partir de 1950, com a importação do modelo norte-americano de jornalismo, que pregava a concisão e a objetividade, se contrapondo assim ao modelo anteriormente adotado, o modelo francês, opinativo e subjetivista. Foi só a partir de 1950 que houve de fato um debate mais atento, mais acurado sobre a autonomia do campo jornalístico no Brasil. Dessa forma, a literatura, com a sua linguagem, com a sua expressividade, foi perdendo espaço nesse suporte midiático. Mas, evidentemente, mesmo que hoje não percebamos esse vínculo imediato entre jornalismo e literatura, esse casamento perdurou por mais de um século. E é claro que esse casamento rendeu produtivas e profundas consequências. Consequências essas, tanto para o campo jornalístico, tanto para o campo literário. No caso do campo literário, que é o nosso campo de interesse, existem hoje inúmeras pesquisas que buscam entender, observar justamente os desdobramentos dessa relação. São desdobramentos importantes para compreender autores, obras, estilos literários e entender como a literatura realmente circulava nesse suporte midiático. No Brasil, existem vários escritores que materializaram esse brincamento entre literatura e imprensa. Isso porque a maioria deles exerciam a atividade jornalística paralelamente à escrita literária. Para Cristiane Costa, a imprensa servia como trampolim à carreira literária para esses escritores, que divulgavam seus escritos, mantinham relação com seus leitores e provinham o próprio sustento a partir da atividade jornalística. Dentre os vários escritores brasileiros que exerciam a atividade jornalística paralelamente à atividade literária, foi escolhido como assunto deste trabalho Carlos Drummond de Andrade. O poeta Drummond é bastante conhecido pelas suas poesias, mas ele também escreveu maciçamente crônicas. Crônicas essas advinda, em grande parte, do suporte midiático do jornal. Isso porque o poeta participou ativamente de vários jornais e revistas, tanto cariocas quanto mineiros. Um olhar mais atento à sua escrita literária irá revelar muito da influência do jornal, tanto em temática, como no estilo, como em procedimentos textuais. Tem-se muito do cronista semanal nos versos publicados em livro, seu distinto humor e uso abundante da ironia, a facilidade com que transita do real ao ficcional, do efêmero ao sublime, da naturalidade de uma conversa fiada a um discurso solene e insólito. Dessa forma, se torna pertinente estudá-lo a partir de uma vertente comparada ao jornalismo. Sendo assim, essa pesquisa ela objetiva contribuir para o alargamento interpretativo dos escritos drumondiano, buscando observar o imbricamento entre a escrita literária e a escrita jornalística. Entender, de fato, como se deu esse trânsito da página do jornal à página do livro. Dessa forma, fez-se um recorte de 2 textos publicados no jornal Correio da Manhã. São eles Em Verso e Prosa e O Morto de Mênfis. Textos que posteriormente fizeram parte do livro Verso e Prosa e Verso e Prosa em 2, e que aparecem em todas as edições da poesia completa do autor. Os textos de Verso e Prosa são textos que figuraram as páginas jornalísticas, ou seja, são textos que eram tidos originalmente
como circunstanciais e passageiros, mas que pela sua qualidade literária transpuseram o jornal e passaram ao livro. Os acontecimentos veiculados na época, bem como a posição político-ideológica do jornal carioca, O Correio da Manhã, são preponderantes a essa elucidação. Isso porque as informações atadas a esse suporte midiático alargam a perspectiva do leitor que dispõe apenas do livro. Ao analisar os textos de verso em prosa à luz dos jornais, eles se abrem a uma perspectiva interessante de leitura literária. Isso porque vários temas, estratégias literárias, estilos ou mesmo surgimento de novos gêneros textuais, como é o caso do poema crônica, estão ligados a esse suporte midiático. Alain Vaillant, em estudos sobre a poesia do século XIX, destaca poetas que, assim como Charles Baudelaire, se utilizaram da imprensa para se estabelecerem. Para o crítico literário, a imprensa contribuiu para a desvinculação das amarras da versificação, bem como a uma maior liberdade de escrita, experimentação estética e diversificação temática, que, por consequência, reinventou o lirismo até então praticado. Para fundamentar tais reflexões, recorreu-se aos estudos teóricos críticos de Marie-Hebe Terrenty, Alain Vaillant, Lúcia Granja e Cristiane Costa. A discussão dos textos escolhidos fez-se a partir da recuperação destes do seu suporte original de divulgação, cotejando com dados com informações atadas ao jornal, no caso, o jornal Correio da Manhã. Vale destacar que este periódico, fundado por Edmond Bittencourt, era bastante popular na época, ou seja, na década de 60, e teve alcance nacional, além de ser assumidamente político. O periódico contou com a colaboração de diversos escritores, a exemplo de Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Antônio Calado, assim como o poeta Carlos Drummond de Andrade. O texto em verso e prosa foi publicado neste jornal numa coluna denominada Imagens. Essa coluna era uma coluna semanal e fixa, escrita pelo poeta Drummond. O texto em verso e prosa foi publicado no dia 11 de outubro de 1964, nesta coluna, com o subtítulo Imagens do Dia. Como o título sugere, o texto traz como assunto as imagens, as notícias do dia. Porém, ele se estrutura em versos. Dessa forma, ele materializa muito bem a hibridização do gênero literário, pois ora pode ser entendido como poesia, como poema, assim como pode ser entendido como crônica. Outro dado importante é que essa coluna fixa geralmente dialoga diretamente com as notícias vinculadas no jornal. E no caso de verso em prosa, esse vínculo é bastante direto. Isso porque na coluna anterior se noticia a vinda do presidente francês Charles de Gaulle ao Brasil, especificamente ao Rio de Janeiro. E é justamente esse o assunto da crônica de Drummond. Carlos Drummond de Andrade inicia o seu poema Crônica em verso em prosa com os seguintes versos: Soyez le bienvenu, mon général. Que tal meu sotaque? Menos mal. A questão é que as novas diretrizes e bases não são lá muito felizes, ao deixar ao capricho do freguês estudar tudo ou nada de francês, aprendendo assim, ano após ano, somente inglês americano, para dizer Welcome boy a Charlie, como se fosse um falar novo de inglês. Como se verifica a partir desses versos, Drummond ironiza a vinda do general francês, vinculada em inúmeras páginas do jornal Correio da Manhã,
uma vez que torna-se contraditório toda essa euforia pela vinda do presidente francês, quando no Brasil o ensino da língua francesa é irrisório em contraposição ao ensino de inglês, vale destacar, americano nas escolas brasileiras. Nesta poesia crônica, encontramos então uma relação direta a uma realidade circunstancial que se aglutina a um comentário crítico do poeta cronista, que com ironia e com pitadas de humor acrescenta e dá uma visão interessante sobre o fato noticiado, uma vez que nos próximos versos ele continua: bem melhor, mais simples e faceiro, falar ao general em brasileiro, em carioca, na língua do Monsueto, de samba, de meu chapa, o resto é espeito. Outro aspecto interessante do texto em verso em prosa é que, apesar dele se desenvolver em versos, não existe a divisão em estrofes. O que existe são comentários intercalados, que podem ser pensados, caso possível, em divisão em parágrafos, uma vez que ele adquire um tom de conversa fiada, do qual Cândido fala ao se referir à crônica. Outro texto escolhido para esta análise foi o poema O Morto de Memphis. Diferentemente do texto anterior, em verso em prosa, este não aparece na coluna fixa do qual Carlos Drummond de Andrade era responsável. Ele foi publicado no dia 12 de abril de 1968 e aparece em posição de destaque na última página do periódico. O tom prosaico do texto anterior também não comparece neste, que assume um tom dramático e solene. Ele também se desenvolve em versos e se divide em estrofes. A leitura do texto se torna mais sedutora quando as referências aludidas são desentranhadas. O Morto de Memphis, aludido no poema, trata-se do ativista político Martin Luther King Jr., que foi assassinado no dia 4 de abril de 1968. Drummond desenvolve nesse poema uma espécie de homenagem ao líder pacifista norte-americano. O poema O Morto de Memphis começa com os seguintes versos: a arma branca e o alvo preto não cabem no soneto. A mão que move o fuzil destrói o tio da canção. Fica no ar o som do verbo matar. Vale destacar que o jornal Correio da Manhã conferiu muitas notas ao assassinato de Martin Luther King. E no dia da publicação do poema de Drummond, o periódico se ateve a publicar muitas notícias relacionadas à violência policial a jovens negros, a situação do movimento nos Estados Unidos após a morte de um dos seus grandes líderes, bem como a falta de informações concretas acerca do caso. Ora, partindo das notícias mencionadas, pode-se chegar à seguinte leitura: O Morto de Memphis, do poema de Drummond, é Martin Luther King. Porém, o mais pertinente não é a referência imediata, mas entender a inflexão dramática e o tom solene que o poema assume, que pode estar estreitamente relacionado ao objetivo desse texto poético no jornal. O poema crônica parece funcionar como uma espécie de homenagem a um grande ativista político, que foi um alvo preto de uma arma branca em uma varanda sem cor. Para tal homenagem, o poeta de Itabira se utiliza assim de uma linguagem mais enviesada, mais sugestiva, mais metafórica, com momentos fortemente líricos e que se vincula diretamente a um grande fato histórico. Outro aspecto muito interessante do poema é que o Drummond parece indicar duas visões acerca do fato ocorrido.
nas 19 primeiras estrofes, tem-se um tom mais pessimista em relação à morte e o que ela representa, politicamente e socialmente. Já nas 5 últimas estrofes, tem-se uma visão mais otimista sobre o fato, a partir da perspectiva de que sempre existe o recomeço e a resistência dos que ficaram. O poeta termina com a seguinte mensagem: a raiz do homem vai tentar de novo o ato de amar. Vai recomeçar, vai continuar. O morto de Mênfis continua a amar. Ninguém mais o pode matar. Os textos escolhidos para essa pesquisa inicial demonstram a riqueza da poética drumondiana. Vê-se que o poeta, com seus escritos, acompanham as mudanças dissonantes da modernidade. Trata-se de um homem consciente de seu papel enquanto escritor e jornalista. Grande problematizador da realidade, o poeta é um ser atento aos assuntos do mundo, indo do efêmero ao sublime. À semelhança de Machado de Assis, o poeta Drummond consegue ser um observador agudo da realidade brasileira, analisando argutamente com humor e ironia o homem enquanto ser social e metafísico. O poeta consegue atingir a simbiose entre texto, homem e tempo, do qual fala Lúcia Granja ao se referir a Machado de Assis. A imprensa teve um papel importante nessa simbiose, uma vez que ela abre caminho, incita, propõe e muitas vezes impõe ao artista a escrita sobre e a partir do tempo presente, fazendo nascer assim escritas híbridas que falam sobre o cotidiano, sobre a vida presente, como nos diz Drummond em poema de 1943. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente.